Meus caros alunos de propriedade intelectual, eu passo aqui novamente para fazer uma breve síntese de uma parte da matéria, qual seja das indicações geográficas, oportunidade na qual a gente debateu um pouco sobre os diversos aspectos que envolve esse tipo de proteção da propriedade intelectual, que é um pouco diferente, talvez, daqueles outros que a gente já viu até aqui em diversos aspectos. Ele se aproxima, claro, um pouco daquela noção que nós temos sobre as marcas. Porque as marcas são então sinais distintivos para determinadas atividades e que então tornam essa empresa, esse empreendimento, conhecido por um determinado conjunto de elementos nominativos e mistos ou até figurativos e tridimensionais, conforme a gente já falou. Porém, na indicação geográfica é uma situação diferenciada, apesar de em alguns aspectos ter algumas semelhanças, porque a indicação geográfica é uma forma de associação entre diversos empreendedores de um determinado ramo em torno de alguma qualidade que eles tenham em comum. Seja essa qualidade mais relacionada a algum tipo de tradição na produção de alguma coisa, ou ainda, em complemento a isso, dá para se dizer, quando o meio onde eles vivem, esse grupo vive, proporciona algum diferencial nesse produto que eles trabalham. Então, nós temos um exemplo muito claro quando a gente analisou as listas que o INPI dispõe de situações em que mostram que a atividade da uva, do vinho, da vinicultura, é bastante constante nessa lista, até porque a gente viu que há várias indicações geográficas aqui do estado do Rio Grande do Sul que protegem, então, determinadas micro-regiões e seus vamos chamar assim, parceiros, os que estão juntos nessa empreitada de diferenciação dos seus produtos. Então, a indicação geográfica, conforme a gente viu conceitualmente, ela ainda é dividida em indicações de procedência e denominações de origem. Por isso que existem duas listas disponíveis lá no INPI, nas quais podemos observar algumas características bem interessantes. Fizemos a verificação, a leitura dessas duas formas de indicações geográficas e lá nós constatamos, por exemplo, que as indicações de procedência são em maior número. Na lista que nós vimos são 56 e todas nacionais. E na outra lista verificada, que são as denominações de origem, nós temos apenas 21. E dessas 21, nós temos 12 nacionais e 9 estrangeiras. E dentre essas estrangeiras, inclusive, temos lá algumas denominações de origem muito famosas, como a própria denominação de champanhe e conhaque, por exemplo. Tá? Então, nessa mesma linha, para ilustrar essa situação da denominação de origem champanhe, eu também disponibilizei para vocês um acórdão muito antigo, né, dos anos 70, que tratou justamente desse embate que houve naquela época entre a Associação Francesa, que cuidava então da organização da sua denominação de origem lá e no mundo, contra a vinícola Peterlongo aqui do estado, e que teve então um desfecho favorável a Peterlongo, sobretudo pelo tempo já que essa empresa vinícola aqui do Rio Grande do Sul já se utilizava desse método de produção de espumantes, chamada de, desde aquela época, início do século XX, champanhização. Então é um caso interessante que eu indiquei para vocês olharem, para vocês lerem, como um conhecimento geral sobre esse tema. Nós analisamos então conceitos básicos das indicações geográficas por meio do nosso PowerPoint, então vocês podem dar uma revisada lá conforme a nossa aula expôs, que seriam então os slides 56 a 60. Eu também indiquei para vocês fazerem uma releitura, né, daquela situação jurídica que se colocou lá no nosso estudo sobre as marcas, que foi aquele indeferimento da marca Cuba Paris, em virtude da vinculação que se dava
entre o nome Paris com o produto que se pretendia, então, como base, naquele caso, que seria o comércio de produção e comércio, enfim, de perfumes. Então, nós vimos que naquele caso que nós já tínhamos estudado, apareceu o termo indicação geográfica como uma espécie, então, de situação nova, né, que surgiu e que impediu o registro de uma marca justamente porque fazia, então, alusão a um lugar, mas não só fazia alusão ao lugar, fazia também um vínculo que poderia ser nocivo às relações de consumo, dando a entender que essa perfumaria seria de origem francesa. Então, por isso que ela foi indeferida e por isso da ação que nós já tínhamos estudado, né? Bom, dentro disso ainda, nós vimos alguns outros detalhes, sobretudo que as indicações geográficas elas são requeridas no NPI por um conjunto de empreendedores, né? São sempre sociedades, ou melhor dizendo, associações ou equivalentes que buscam então esse tipo de registro. Esse registro de indicação geográfica é uma tentativa de agregar valor ao produto que esse grupo produz, né? E essa forma de agregar valor tem o seu custo, vamos chamar assim, um custo não apenas financeiro pela organização de tudo isso, mas também um custo no sentido de que as empresas precisam então se submeter a um novo regime de organização dos seus processos e que tenham então dentro desse contexto inclusive regras que estabelecem como eles devem fazer controles de qualidade, como eles devem fazer a apresentação dos produtos, enfim, uma série de coisas que eles precisam seguir. E isso é muito positivo sob um aspecto do consumidor em geral, porque quando se tem uma indicação geográfica que nem essa, além de dar um sentido de que há algo melhor ou diferente nesses produtos produzidos por esse grupo, também indica que há um controle de qualidade maior quando for então uma indicação geográfica que depende então de alguma manipulação. A gente viu que tem algumas que são apenas de extração de pedras, por exemplo, né? Só que a maioria dos casos, e aquelas que nos afetam mais, são as relacionadas ao agronegócio, onde várias indicações geográficas, de forma geral, são então registradas. A maioria delas, é verdade, são indicações de procedência, mas mesmo assim tem um grande valor em termos de melhoria da posição daquele grupo de produtores no mercado ou do mercado do qual eles fazem parte. Além disso, ou seja, além da gente verificar as listas, verificar as características, e nessas listas especificamente, nós vimos também que essas indicações geográficas, são representadas por algo muito semelhante a uma marca, e essa marca a gente viu ali que se fosse realmente nessa noção de marca, seriam marcas nominativas e marcas mistas, porque a forma de escrever o nome do lugar pode ser simplesmente uma grafia, um nominativo, como na maioria dos casos que se pode verificar naquelas duas listas, são situações em que esse grupo optou por registrar, sim, um diferencial, uma espécie de selo ou marca, como queiram, onde aparece o nome da indicação geográfica juntamente com algum tipo de desenho, algum tipo de símbolo, né, que as diferenciam. Então, todos eles podem usar esse distintivo, vamos assim dizer, que unifica todos os produtores dentro da mesma atividade. Eu tinha também sugerido para vocês, e podemos debater isso mais ainda, mas seria então a análise daquele voto, daquele julgamento que tratou da palavra Curitiba, né? Naquele julgamento que se deu ali, é muito interessante vocês lerem o voto, porque esse voto acaba por nos trazer alguns elementos muito diferentes do que a gente já tinha visto até aqui. Quais seriam eles? Nós temos ali uma menção à concorrência desleal, mas com uma outra perspectiva. Nós vimos também, ou podemos ver ali pela leitura, que se faz uma diferença
entre indicação geográfica e o nome geográfico. Isso é bastante importante, né? Porque a gente viu que quando apenas um nome é registrado, bom, esse nome de lugar por si só não é um problema. Agora, quando esse nome de um lugar acaba por determinar algum tipo de ligação do produto com aquela região por alguma característica específica, então as pessoas individuais não podem registrar este nome geográfico como marca. Mas isso ainda a gente pode conversar mais sobre esse tema e gostaria muito que fosse feita a leitura atenta desse material da Indicação Geográfica Curitiba. Bom, por hora seria isso. Isso seria então uma forma de sintetizar essa parte da matéria chamada Indicações Geográficas. Muito obrigado.